em todo o planeta, prostrado em adoração, se humilhando, orando e clamando, com arrependimento em seu coração. Nos quatro cantos da terra, milhares de vidas de joelhos estão, orando a Deus, intercedendo, sara a nossa nação. Deus é fiel para ouvir a oração do povo que clama e perdoar os pecados de cada nação. Enche a terra com tua glória, Senhor, como as águas cobrem o mar, vem nos inundar. Enche a terra com tua glória, Senhor, como as águas cobrem o mar, vem nos inundar. O corpo de Cristo em todo o planeta, prostrado em adoração, se humilhando, orando e clamando, com arrependimento em seu coração. Dos quatro cantos da terra, milhares de vidas de joelhos estão, orando a Deus, intercedendo, sara a nossa nação. Deus é fiel para ouvir a oração do povo que clama e perdoar os pecados de cada nação. Enche a terra com tua glória, Senhor, como as águas cobrem o mar, vem nos inundar. Enche a terra com tua glória, Senhor, como as águas cobrem o mar. De restauração e alegria. Todas as manhãs, um novo dia. O sol que entra é a esperança que aquece o nosso coração, de que o ontem já se foi e nada foi em vão, nenhum sorriso, nenhuma lágrima. O hoje nos traz as misericórdias do Senhor, renovadas. E podemos então descansar nos seus braços de amor. O chamado é uma parceria, mais que uma parceria, é plena realização. O árduo trabalho gera um coração puro e nos assegura o futuro. Não devemos temer, mas crer, pois jamais estamos sós. Vamos em frente, fazermos a mudança, sermos a mudança. A hora de não retroceder é agora. O alvo está posto, esperando por nossas mudanças. Nosso alvo é Cristo. A graça do Senhor nos alcançou. Tua alegria, ó Senhor, é nossa força. Como a chuva enche rios, enche nossos corações, Senhor. E tudo que somos é do Senhor. Em Cristo, eu sou mais do que eu sou. Eu preciso de você. Você precisa de mim. E tudo de que precisamos é do Senhor. Em Cristo somos muito mais. Sou acolhido pela minha igreja. Eu amo minha igreja. Eu vivo a minha igreja. É hora de crescermos, é hora de crer, ser e viver. Primeira Igreja Batista de Brusque, 23 anos. Cada um de nós e todos nós juntos, sendo um único povo. Boa noite, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma celebração da Primeira Igreja Batista de Brusque,
Você é muito bem-vindo a estar conosco e desejamos que você possa viver, experimentar nesses momentos e que iremos passar aqui. Você que é da nossa comunidade, você que está nos acompanhando nesse momento. O Senhor te abençoe, que a tua casa seja enriquecida pela graça do Senhor. E estamos aqui porque nós cremos e servimos ao Senhor Jesus e queremos honrá-lo com todas essas canções que iremos cantar agora, pela leitura da palavra, por aquilo que nós iremos compartilhar. Que o Senhor seja engrandecido e que a sua vida possa receber da graça do Senhor aquilo que Ele tem para você. Queria já orar nesse momento, colocando todos esses instantes aqui na mão do Senhor Jesus. Nosso Deus e Pai, podemos neste momento parar e orar e buscar a face do Senhor, agradecidos porque podemos fazer isso em comunidade, mesmo distante, ó Deus. Através dessa transmissão, que o Senhor possa, apesar da limitação desse instrumento, só possa, nesse momento, ó Deus, onde lares estão ouvindo, que haja uma intervenção poderosa do Senhor na vida de cada família, de cada pessoa. Revigore, ó Deus, essa comunidade, revigore, ó Deus, a Tua ação nas nossas vidas, na vida desse mundo. É a nossa entrega, ó Pai, que tudo aqui seja para que eu, os meus irmãos, meus amigos, possamos estar mais cientes, ó Deus, do Teu amor para conosco. É a nossa oração de entrega, de louvor, de gratidão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar a Deus com algumas canções e você possa, mesmo aí na tua casa, sentir abraçado pela nossa comunidade. Cristo somos muito mais, o seu amor nos faz viver. Em Cristo vamos muito além, na dimensão do novo ser. Renascidos para viver, alcançados pelo amor, prosseguimos pela fé, temos o Consolador. Seu povo somos, na luz seguimos, chamados fomos, sua voz ouvimos. Seu povo somos, na luz seguimos, chamados fomos, sua voz ouvimos. Permaneçam em mim, permaneçam no meu amor, não importa o que seja, edifico a minha igreja sempre assim. Permaneçam em mim, permaneçam no meu amor, não importa o que seja, edifico a minha igreja sempre assim. Para ser, viver e permanecer comigo até o fim. Para ser, viver e permanecer comigo até o fim. Em Cristo somos
somos muito mais. O seu amor nos faz viver. Em Cristo vamos muito além, na dimensão do novo ser. Renascidos pra viver, alcançados pelo amor. Prosseguimos pela fé, temos o Consolador. Seu povo somos, na luz seguimos, chamados fomos, sua voz ouvimos. Seu povo somos, na luz seguimos, chamados fomos, sua voz ouvimos. Permaneçam em mim, permaneçam no meu amor. Não importa o que seja, edifico a minha igreja sempre assim. Permaneçam em mim, permaneçam no meu amor. Não importa o que seja, edifico a minha igreja sempre assim. Para ser, viver e permanecer comigo até o fim. Para ser, viver e permanecer comigo até o fim. E permanecer comigo até o fim. Nós precisamos clamar sempre ao Espírito Santo que venha em nossas vidas nos encher, nos transbordar com a presença dEle. Nós precisamos, nessa caminhada, estar cada vez mais cheios da presença do Espírito Santo. E é o que nós queremos cantar nessa noite. Eu convido a você a fazer dessa canção a nossa oração nesta noite, todos juntos clamando ao Espírito Santo, para que Ele venha e faça morada em nossos corações e faça a diferença. Vem, Santo Espírito, nós te queremos. Vem, Santo Espírito, nós te queremos. Da tua presença é o que precisamos, do teu fluir em nós dependemos, Senhor. Sem ti nada podemos fazer. Ó, vem Espírito e faça a diferença em nós, a diferença em nós. Vem, Santo Espírito, nós te queremos. Vem, Santo Espírito, nós te queremos. Da tua presença é o que precisamos, do teu fluir em nós dependemos, Senhor. Da tua presença é o que precisamos, do teu fluir em nós dependemos, Senhor. Sem ti nada podemos fazer.
Ó, vem Espírito e faça a diferença em nós. Sem ti nada podemos fazer. Ó, vem Espírito e faça a diferença em nós. A diferença em nós. Amém. Que o Senhor tenha o pleno controle sobre as nossas vidas e faça a diferença em nós. Amados, hoje é o encerramento da campanha mundial de oração. Nós estivemos envolvidos nesse movimento onde as igrejas se comprometeram em estar intercedendo pelo mundo, e nós entendemos que era importante para nós também fazermos esse movimento e esse envolvimento. Então hoje encerrou e eu queria compartilhar com você da felicidade de sabermos que podemos ser agência do Reino de Deus nessa caminhada. E nesses 10 dias de oração, nós iniciamos o dia 1º da campanha, lá no dia 21, e nós lemos o Salmo 22, versículo 27, que todas as famílias se prostrarão, e naquele momento nós oramos pelas famílias, e foi muito gratificante poder parar, orar não só pela minha família, como também orar pelas famílias da nossa igreja, orarmos pelas famílias, os nossos familiares, e nós entendemos que o Senhor é o que sustenta a nossa casa. No segundo dia nós pudemos orar por justiça social, e nós percebermos que aquilo que diz a palavra do Senhor, Deuteronômio 16, sigam única e exclusivamente a justiça, para que tenham vida. Nós cremos nisso, cremos que podemos ser porta-vozes da justiça do Senhor, ainda mais com aqueles mais carentes, mais necessitados. Nós lembramos naquela ocasião, como sempre temos lembrado aqui, de orarmos pelos nossos refugiados venezuelanos, por crianças órfãs. Nosso desejo é que as nossas autoridades também estejam inclinadas por justiça social. E esperamos que haja um avivamento mesmo para a justiça social no nosso mundo. No terceiro dia oramos pela igreja, e foi muito bom, olhando aquele texto onde o próprio Jesus fala que a igreja ela é edificada sobre uma rocha, que é o próprio Cristo. Então nós oramos pela vocação da igreja, que o Senhor levante pessoas vocacionadas, que o Senhor mostre a vocação da nossa igreja nesse momento, unidade, restauração. Nós oramos que a igreja tenha a visão da missão possa nos impulsionar, que Deus nos dê a capacidade de rompermos nesse mundo como igreja. No quarto dia nós oramos agradecendo e pedindo a intervenção do Senhor sobre educação, sobre ciência. Abacuque 3:2 nos inspirou: Senhor, faz de novo, ou seja, cria algo novo através da ciência, através da educação, e a necessidade de nós deixarmos um legado, e nós oramos pelos professores, pelos cientistas. Nós somos gratos por aqueles que investem a sua vida na descoberta de coisas que facilitam a nossa caminhada aqui. Nós oramos pela vacina contra o coronavírus, e que Deus tenha misericórdia. E também nós oramos
pela nossa igreja, para que a gente possa se envolver em projetos que agasalhe, que firme, que proteja vidas, né? No 5º dia nós oramos por segurança tão necessária. Isaías 60:18 fala sobre os muros que você tem em cidade, né? Falando sobre a cidade, você chamará de salvação. Nós precisamos mesmo da proteção do Senhor, segurança nesses tempos de pandemia, segurança para que Deus nos guarde e que a nossa igreja seja de fato também auxílio na proteção. Nós oramos por paz nas nossas fronteiras. Tanta confusão está acontecendo no mundo, pessoal. Nós oramos no 6º dia sobre arte e mídia. Isso foi extremamente desafiador para nós. E Salmo 43 diz: envia a tua luz e a tua verdade nesses tempos de mídia, onde nós somos bombardeados por fake news. A gente precisa que a verdade do Senhor mais do que nunca esteja entre nós. E podemos orar também que o Senhor dê criatividade e visão às pessoas dele na igreja, né? Os vocacionados, tanto em arte como em mídia. Mais do que nunca precisamos de pessoas sendo vocacionadas, despertadas para esse momento. Nós estamos aqui hoje usando uma mídia que possibilita a gente estar comunicando. Então, nesse novo tempo que se abriu para a igreja, que Deus mande vocacionado. E eu quero agradecer e agradeci nesse 6º dia a Deus, porque nós temos pessoas aqui na nossa igreja que está usando corretamente esses dons. No 7º dia, nós oramos pelo governo, e o Salmo 47 nos guiou: os governantes da terra pertencem a Deus. E nós oramos, e uma coisa que me veio à mente, queria dividir com você e cada comunidade. Nós precisamos aprender a interceder pelas autoridades, mesmo que a gente não goste muito delas. O nosso papel é orar, interceder, e não falar mal simplesmente. E que Deus possa ter misericórdia do governo, o nosso governo, em toda a distribuição desse governo, né? As autoridades na parte judicial, as autoridades nos municípios. Nós precisamos orar, porque se a igreja não orar, quem é que vai fazer isso? No 8º dia nós oramos por economia. Provérbio 22 fala sobre a recompensa da humildade, do temor do Senhor como princípio, inclusive, de riqueza e honra. E a nossa oração é que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor levante, que o Senhor faça com que esses tempos, que tudo indica que haverá e já está ocorrendo, né, uma retração na economia, que Deus tenha misericórdia de nós, que as nossas finanças elas possam ser protegidas, mas sobretudo que nós tenhamos ciência, qualidade, possamos ter temor do Senhor. E mais, que a solidariedade não diminua nesse tempo de escassez. E que eu e você possamos ser canais também de solidariedade. No dia 9 falamos sobre missões. Missões é o que move a igreja. E o texto que nós usamos para esse dia de oração foi Romanos 10, que fala como são belos os pés dos que anunciam as boas obras, as boas novas. E nós lembramos dos missionários e queremos louvar a Deus. Mas a igreja, ela é missionária. A igreja precisa estar nesse movimento. E no dia 10, ontem, sobre arrependimento. E Joel 2:3 foi a base da nossa fala, da nossa oração. Rasguem o coração. Amados, nós precisamos ter um tipo de arrependimento, que o nosso coração seja rasgado. Uma igreja que aprenda a se arrepender, a mudar e abandonar os vícios pecaminosos. E amados, eu quero compartilhar com você que foi muito edificante nós orarmos para os juniores em particular. Oramos pelas crianças. Mas oramos a todos os filhos que eu pude lembrar que têm idade junior, que Deus trouxe à minha mente, eu e a Giane. Nós estivemos orando para que Deus salve essa geração. Que essa geração sendo salva vai mudar a vida, e se essa geração crer no Senhor Jesus, muita coisa vai ser diferente. E também nós oramos pelas famílias que estão dispersas, que Deus tenha misericórdia. E hoje nós chegamos ao encerramento. Dia 31 é o Dia Mundial de Oração,
E eu li uma frase que eu queria compartilhar, que eu achei muito bacana na campanha, que é: tudo muda, e nós sabemos que as coisas mudaram. Tudo muda, menos a necessidade de oração. A necessidade de oração não muda. Eu queria dividir rapidamente que na história da igreja, vários avivamentos transformaram a igreja, transformaram cidades, transformaram as nações. O avivamento é um ato de Deus e não pode ser produzido por homens. Contudo, os avivamentos registrados na Bíblia e na história mostram que sempre havia alguém orando, pedindo e clamando ao Criador por uma intervenção. Não há avivamento, não há despertamento sem que haja oração. O Senhor é fiel à palavra dele, e lá diz que se o povo de Deus, que clama, que se chama pelo nome de Deus, se humilhar, orar e deixar o pecado, abandonar o pecado, Deus vai cumprir o que está registrado em 2 Crônicas 7,14. Ele ouvirá o nosso clamor, Ele vai perdoar os nossos pecados e Ele vai intervir de forma salvífica na nossa terra. Essa é a nossa motivação, é a nossa mobilização. Que você possa manter o seu caderno de oração ainda com você. E eu quero louvar a Deus porque nós podemos experimentar desses dias o mover do Senhor. E eu coloquei isso em algum momento com a liderança, se eu não me engano, dizendo que as grandes decisões, as grandes realizações começam com pequenas ações. E na igreja começa com aquele quarto silente de oração. Que eu e você nunca percamos isso. Que a nossa igreja seja a igreja de oração. E eu queria orar nesse momento. Quero agradecer a Deus pelos organizadores da campanha mundial de oração. Eu quero agradecer a Deus pelo nosso ministério de oração aqui, que nos mobilizou. E que Deus continue achando em nós uma comunidade que crê que a oração é a chave da mudança. É a chave da decisão. E eu queria orar nesse momento. Deus, nosso Pai, nós estamos felizes porque o Senhor nos encontrou nesse período, com portas abertas, com joelhos dobrados, para esse movimento de oração. Pai, eu quero que o Senhor contemple a nossa fé, vai além, ó Deus, da nossa timidez. Pai, nós queremos participar do movimento das igrejas que oram, que são responsáveis. Ó Deus, que o Senhor possa encontrar em nós, ó Deus, pessoas que se colocam à disposição do Teu reino. E, ó Pai, eu quero expressar aqui a minha gratidão, porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos nesses dias reunidos, em oração, mesmo cada um na sua casa. Pai, responda conforme a Tua graça. Tenha misericórdia de nós. Cuida, Deus, da nossa nação. Cuida das autoridades. Tenha misericórdia das nossas famílias. Transforma-nos, Senhor, como nós temos cantado aqui. É a nossa oração de gratidão. Que o Senhor possa fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. E nós queremos estar no mover do Senhor. Por isso, Senhor, venha, faça conforme Tu queres. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. Ó, vem Espírito e faça a diferença em nós. Sem Ti nada podemos fazer. Ó, vem Espírito e faça a diferença em nós. A diferença em nós. Amém. Assim esperamos que o Senhor faça mesmo a diferença em nós. Temos caminhado nesses dias, aproveitando aí o aniversário da nossa igreja, para trabalhar o tema Restaurados
para crescer, e esse crescer é crer e ser. E hoje nós continuamos essa reflexão, embasados no Salmo 126, e hoje nós queremos analisar, o que nós estamos chamando do retorno que traz identidade de povo. E eu queria convidar você, então, a ler comigo o Salmo 126, que diz assim: Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com alegria, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. O nosso lema, vamos chamar assim, o verso que está embasando a nossa série, é o verso 4, restaura-nos, Senhor, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Mas hoje eu quero destacar o verso 1, que é: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Que o Senhor possa abençoar essa palavra dele só pela leitura dela mesma. Quando nós já dissemos aqui na abertura da série, e eu queria lembrar algumas coisas, o que nós vemos nesse primeiro verso, já na abertura desse salmo? Seria bom você estar atento a isso. O texto fala que quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. E eu queria trazer para você um quadro aí que mostra como é que eu vejo esse texto. Eu vejo esse texto falando de um tempo, o tempo do Senhor, quando a gente vê vendo que o sujeito que está agindo, quem age é o Senhor. E a ação dele, ou seja, como é que esse Senhor age nesse tempo? O texto vai dizer, trazendo de volta quem? Ou seja, quem recebe a ação do sujeito? Os cativos. E para onde o Senhor do tempo, o Senhor, o sujeito da ação, para onde ele está encaminhando os cativos que estão sendo trazidos de volta? O texto fala que é a Sião. E de onde esse povo está vindo? Está vindo do cativeiro, fica subentendido isso. Se são cativos, eles estão vindo de um cativeiro. E qual que é o estado emocional que tudo isso provoca? O texto vai dizer que é como um sonho, de tamanha alegria. Então a gente consegue ver o tempo, o sujeito, a ação, quem recebe essa ação, o que acontece, o movimento que acontece e o estado que isso provoca. Amados, é importante a gente estar com isso em mente, porque essa aqui é a abertura do Salmo. E na semana passada nós conversamos sobre este tempo, o Senhor que age na história. Quando nós destacamos o primeiro trecho da abertura desse Salmo, quando o Senhor. Então a gente viu que logo aqui na abertura do Salmo nós temos o agente, nós temos o tempo, que indica que o Senhor, ele age. Quem age? Ele age e como e quando ele age? Ele age no tempo dele. E quando esse Senhor age, coisas transformadoras acontecem na vida das pessoas. Por isso que a expressão quando o Senhor traz uma informação bastante preciosa, assim entendo. Pois nela está contida o agente, o mobilizador, aquele que atua. Em outras palavras, está falando que o tempo é movimento do Senhor. Então nós já vimos na semana passada que nós precisamos viver atentos ao tempo, estarmos atentos e nos posicionarmos
pois sabemos que Deus age no tempo e então este quando é partícula do agir do Senhor. É um tempo onde nós vemos que o Senhor está nos convidando a olharmos, percebermos e reagirmos a este movimento do Senhor. Também nós já vimos no Salmo 126 que a expressão ela vai se completando. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta. O tempo do Senhor movimenta quem? Movimenta o povo dele. Há um tempo de Deus para o seu povo. É sempre bom lembrar que os salmos, e este salmo em particular, o Salmo 126, é uma realidade sendo comunicada por meio de poesia, por meio de canção. E nós já trabalhamos rapidamente isso. Qual é a realidade que está sendo comunicada aqui no Salmo 126? O Salmo 126 traz a lembrança, a experiência do exílio, o tempo que o povo ficou fora da sua terra, pelo menos parte desse povo, cerceado do cultivo. Neste caso, nós sabemos que o cativeiro é o cativeiro da Babilônia, e essa foi uma forte experiência na história do povo. É um tempo de disciplina, é um tempo de aprendizado. Eu queria rapidamente lembrar a você que o cativeiro da Babilônia, ele ocorreu ali no século 6 a.C., por volta ali de 606 até 536, os famosos 70 anos, que nós já conhecemos aí pela Bíblia. E os livros históricos, os livros proféticos da Bíblia, que tratam desse período, você consegue ver isso lá em Daniel, Ezequiel, Jeremias, Neemias, Esdras. São os registros dos acontecimentos que marcam esse momento na vida do povo de Israel, quando eles estiveram, então, sob o domínio babilônico. E nós sabemos que a forma do domínio babilônico foi que ele fez uma deportação forçada do povo da sua terra natal, e ele levou então parte desse povo lá para a Babilônia. E um dos escravos mais famosos, né, desse movimento é Daniel. Nós conhecemos a história de Daniel, né, e de seus amigos que foram levados para a Babilônia. E na segunda deportação, Nabucodonosor II, ele vai destruir Jerusalém, ele vai fazer com que haja uma calamidade na estrutura da cidade de Jerusalém, incluindo o templo. Então, a gente vai seguindo a história e a gente percebe que o povo vai ficar até 536, que são 70 anos, quando Ciro, então governador da Pérsia, ele vai permitir que o povo então retorne a Jerusalém. E eles vão poder reconstruir os muros, reconstruir o templo. E essa história que nós vemos, por exemplo, em Esdras. Então, lembrando disso, a gente vai perceber que esse tempo do exílio, esse tempo que o povo ficou escravo, forçado, fora, parte do povo fora das terras, houve uma limitação da possibilidade de investir na produtividade, de colher os frutos. Eles foram cesseados de trabalhar na sua esperança. Então, essa expressão, quando o Senhor trouxe de volta os cativos, é um marco importante na história da nação e está ricamente detalhada na Bíblia. A libertação do cativeiro é a ação de Deus no processo de restauração do seu povo. Fica claro para Israel, fica claro para nós, quando lemos, que o cativeiro, ele foi um momento de crescimento, de disciplina, e a ação de Deus se moveu em todo o processo, incluindo a restauração nesse momento da volta. E pelas características do exílio babilônico, a gente percebe que
nós podemos ter dois pontos de vista, duas perspectivas dessa expressão, trouxe de volta os cativos. E eu queria rapidamente conversar com você sobre esses dois pontos de vista, quando nós olhamos esse processo histórico. O primeiro ponto de vista é daqueles que ficam ou que ficaram na terra, subjugados pelo comando estrangeiro. Então, nesse primeiro sentido, eu queria que você olhasse a atuação do que acontece quando as pessoas que ficaram na terra, subjugados, como é que eles veem esse momento? Sabemos que nem todos foram levados para a Babilônia, os mais velhos, os mais simples, as mulheres, as crianças, os inválidos, eles ficaram. E uma geração inteira, porque foram 70 anos, uma geração inteira se ouvia a história daqueles que partiram. Você consegue imaginar isso? As crianças crescendo ouvindo história daqueles que foram. Eu me lembro de um forte fenômeno migratório que aconteceu na minha adolescência e juventude. Muita gente lá da minha região indo para os Estados Unidos buscar melhores condições de vida. E eu vivi isso muito de perto, porque eu particularmente tive 3 irmãos indo para os Estados Unidos, e isso aconteceu com várias famílias de amigos, parentes, e era numa época que ir para os Estados Unidos era um salto muito grande, imaginar que na época a única maneira de receber notícias era através de cartas, que demoravam vários dias para chegar, né, pelo correio, e ligações para o telefone fixo, que eram caras, né? Então, a gente recebia as informações muito escassa naquele momento. E esse fenômeno provocou mudança significativa nas famílias. O que aconteceu? Que muitas dessas famílias ficaram divididas. Teve família que nunca mais foi a mesma. As famílias nunca mais voltaram a ser as mesmas por causa da partida do seu ente querido. Filhos que foram separados de pais, mães que deixaram os filhos serem cuidados pelos avós. Eu me lembro que isso trouxe muita repercussão na minha geração. E eu me recordo que no final dos anos 90, num domingo pela manhã, não esqueço disso, eu recebi uma ligação de um amigo que até me pediu para orar naquele momento, que ele tinha acabado de ser avisado que o irmão dele havia se suicidado lá nos Estados Unidos. Dias difíceis. Então, teve mães que nunca mais viram os filhos, nunca mais. Ou morreram aqui, ou os filhos nunca mais regressaram. E isso foi tão forte que vários estudos sociológicos, porque foi um fenômeno forte, começaram a ser elaborados, né, sobre a economia, sobre a família, sobre as emoções das pessoas. O exílio da Babilônia foi vivido por uma esperança de que um dia haveria o reencontro com aqueles que um dia foram. É nesse sentido que nós precisamos entender esse primeiro movimento, ou essa primeira perspectiva, esse ponto de vista. Aqueles que ficaram, eles ficaram com a esperança que um dia haveria o reencontro, haveria a volta dos nossos que foram. Então esse é o primeiro aspecto que eu queria trazer. O segundo ponto de vista está do outro lado, né? Daqueles que estavam retornando à terra, daqueles que foram libertos do cativeiro, ou seja, na perspectiva daqueles que estariam voltando. É a volta dos despatriados, dos que eram do povo hebreu, mas que estavam longe da sua terra, estava sem a sua terra, sem a propriedade.
e longe da sua terra natal, eles agora estão voltando para habitar naquela terra dos seus ancestrais, que lá de longe ficavam apenas lembrando as histórias. Então, daqueles que ficaram era história sobre aqueles que foram, e os que foram lá, passando anos e anos contando sobre o retorno, sobre a terra, sobre os parentes que ficaram. Então, este movimento de retorno, quando o Senhor trouxe de volta os cativos, implica, eu quero que você pense nisso, num encontro. São dois pontos que estão se encontrando num único ponto. De um lado, poderíamos ouvir as vozes, são os nossos que estão voltando para casa. E do outro lado, olha, estamos voltando para a nossa terra e vamos encontrar os que lá ficaram. Então, por isso que a expressão é fechada. Quando o Senhor trouxe de volta os cativos, foi como um sonho. Ou seja, dois movimentos atraídos como um imã, né? Uma força que mobiliza para o encontro do qual se esperava, do qual ansiava. A esperança, então, estava dando o fruto do encontro. Você consegue imaginar isso? O tamanho da alegria? Então, o primeiro aspecto que eu quero trazer, lembrar, é que essa volta dos cativos é um ponto de encontro, esperado, sonhado e agora festejado, porque houve então esse momento. E eu quero chamar a atenção, porque o texto cativa os meus olhos para pensar isso, quero dividir contigo, onde é que foi o ápice desse encontro? Onde é que o Salmo indica que foi esse encontro? Qual o lugar que foi marcado para esse encontro esperado? E eu vejo que o ponto de encontro da alegria, da esperança, foi em Sião. O texto fala, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião. E o que isso comunica para a gente? A palavra Sião, ela remete a um patrimônio muito forte na identidade do povo de Israel. Na Bíblia, você encontra várias expressões a Sião. Sião é a cidade de Davi, é a cidade de Deus. Jerusalém passa a receber esse nome porque passa a ser uma fortaleza dos filhos de Deus. E à medida que a Bíblia vai progredindo, ela vai mostrando essa palavra e você vai vendo que ela vai deixando de ser simplesmente algo físico, é uma cidade, e começa a ter um aspecto de um valor de contexto espiritual. Por isso que nós estamos falando que ela remete a um patrimônio, a uma identidade de um povo. E vai ganhando um contexto espiritual. A palavra Sião, ela torna-se para o povo de Israel algo muito, muito profundo. E a primeira vez que acontece a menção dessa palavra fala de Davi, 2 Samuel 5, 7, que diz assim, Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. A famosa Jerusalém começa a ganhar contornos maiores do que ela mesma, a partir desse momento. Em Sião, é bom lembrar, é onde o templo vai ser construído. Deus dá a visão para Davi, o templo é construído, e com a construção do templo, amplia-se então o significado de Sião. Toda a região então ao redor do templo passa a ser incorporada à expressão. Então Sião é sinônimo de Jerusalém, é sinônimo do povo de Judá,
é sinônimo de Israel como um todo. Especialmente, você vai vendo isso na boca dos profetas. Isaías, Jeremias, Zacarias. Eles vão começar a mostrar o quanto que Sião fala da identidade. Então, há um sentido teológico incorporado aqui. E eu quero trazer, então, para você e para mim, um pouquinho sobre esse sentido teológico que comunica a nós que somos a igreja, que para mim Sião é um processo que vai chegar à igreja. 1 Pedro, por exemplo, ele vai dizer que ponho em Sião uma pedra angular. Os filhos e filhas de Sião, quando fala do povo redimido. Então, esse terceiro ponto, a volta a Sião, significa identidade. A identidade sendo trabalhada e serve para nós. Sem Jerusalém, sem o lugar de adoração, sem a cidade de Davi, a identidade ficaria desfacelada. É como se tirasse um pedaço do coração do povo. Então a volta a Sião, ele tem esse peso de identidade. Nós precisamos estar sempre lembrando que este salmo está falando de quê? Esse salmo está falando de restauração. E não existe restauração nesse salmo que não seja vinculada à completude, a um encontro de duas partes. Aquilo que é celebrado aqui é a completude dos nossos. Então o texto está nos convidando a olharmos para a história, a nossa história, a história dessa igreja, da mesma forma que o povo naquele momento de exílio estava olhando para a sua história. E qual é a forma que nós precisamos olhar para a história? É com esperança. Somos convidados a olhar para a nossa história com esperança. Porque Sião, o termo completo de Sião, só faz sentido como povo. Só faz sentido com gente. Só faz sentido quando tem pessoas restauradas. Amados, não há um cativeiro sendo liberto se as pessoas não são libertas. Então, sentido de povo é com gente. Povo restaurado é gente restaurada. Sentido e sentimento de pertencimento, de completude. É disso que o Salmo está nos ensinando. Restauração é sentimento de completude. É sentimento de pertencimento. Eu pertenço a um processo, a um movimento, a um povo. Eu estou indo para Sião. Sião está falando de mim. Então esse sentimento fica mais claro ainda quando a gente vai ler o verso 4, que é a base das nossas reflexões como um todo, que a gente vai tratar isso mais para frente, mas fica claro, Senhor, restaura-nos. Você vê esse sentimento de completude sendo pedido ali. Mas isso é conversa para os próximos encontros. Mas eu queria hoje, já finalizando, o que a gente pode aprender aqui de forma simples, o que nós podemos aplicar para a nossa vida pessoal, para a nossa vida enquanto comunidade, nesse tempo que nós vivemos, de certa forma, exilados. Primeiro aspecto eu gostaria de lembrar que Deus não trabalha com reparos. Deus não faz gambiarras. Deus trabalha com restauração. Por isso, esse sentimento de completude. Amados, Deus não trabalha com reparos. Deus trabalha com restauração. E é bom você e eu lembrarmos que o cristão ele tem uma identidade espiritual construída em Cristo. E esta identidade ela é dinâmica.
ela é desenvolvida em nós, ela se desenvolve em nós. Então, uma coisa que eu aprendo aqui é que Deus não perde tempo. No exílio, ele estava trabalhando a esperança na vida dos que ficaram, e ele trabalhava a esperança na vida dos que foram. Então, Deus, ele vem e promove essa restauração quando essas duas partes se encontram naquele local, que agora seria restaurado. Por quê? Porque agora nós estamos completos. A esperança, que era apenas uma semente, ela agora deu fruto de encontro. As pessoas agora elas estão felizes, porque elas podem estarem juntas, elas são Sião, o povo de Deus. Amados, se você e eu entendemos que Deus não é gambiarrista de fazer reparos em coisas erradas, a gente vai começar a colocar os joelhos e pedir: Senhor, restaura-nos. Um grande problema meu e seu, de uma comunidade, é que muitas vezes nós não queremos que Deus faça a restauração do jeito dele, no movimento perfeito dele. Para aquela geração, foram 70 anos. Quanto tempo será para nós? Qual é o tempo da restauração que Deus vai precisar gastar comigo e com você? Então, o primeiro ponto é que Deus, ele lida com restauração, não com reparos. E eu quero seguir dizendo que a nossa identidade em Cristo, ela é sempre comunitária, ela é sempre solidária. A nossa identidade sempre se completa no encontro, na chegada do outro. Por que eu estou lembrando disso? Porque aquele encontro, ele promoveu para aquelas pessoas, quando o Senhor trouxe de volta a Sião. A celebração aqui não é simplesmente um encontro qualquer, é o encontro dos nossos, da identidade. Amados, é por isso que a igreja é o encontro, é o resultado de pessoas que sempre são voltadas para a comunhão, para a coletividade. Ninguém é chamado para ser cristão sozinho, no isolamento. Ninguém é restaurado de forma plena sozinho. A nossa restauração enquanto pessoa salva por Jesus me leva automaticamente a buscar o encontro com aqueles outros que também pertencem à casa. E mais, juntos agora nós vamos buscar outros, é a missão da igreja. Então a nossa identidade é comunitária, é solidária. Não adianta eu estar bem se a igreja não está bem. Eu estar feliz se meu irmão não está feliz. E esse tipo de restauração na nossa identidade, nos tempos atuais, precisa ser cada vez mais claro para nós. Eu tenho saudade da comunhão presencial aqui nesse salão. É difícil ver esse salão vazio. E por que eu tenho saudade desses encontros aqui? Porque esta é a realidade mais próxima da comunhão que pulsa o meu coração pela cidade eterna. A Bíblia, inclusive, vai chamar que a Nova Jerusalém é a Sião celestial. O Apocalipse trata disso. Então, pertencer a uma comunidade de fé, para mim, é algo que é um ensaio do que nós teremos num grande encontro, naquele grande dia, quando o Senhor vai reunir toda a sua igreja, todos que são de Sião. Por isso que é bom estarmos aqui, a nossa identidade. Então, é outro ponto, ela tem aspirações eternas, ela tem aspirações escatológicas, ela tem aspirações redentivas, tem uma inspiração
vinda da Sião celestial, a nova Jerusalém para nós. Hoje nós somos como aquele templo destruído, aqueles muros caídos, mas haverá o tempo da restauração completa. Eu sei que, assim como aconteceu lá atrás com o povo de Israel, que muitos ficaram nas terras estrangeiras e não voltaram. Sei disso. Eu sei que sempre existirão aqueles que vão preferir a vida exilada. Infelizmente, muitos não são atraídos pelo convívio comunitário e decidem não pertencer. Decidem por não caminhar numa comunidade de fé. Mas, amados, aquele que Deus chama, aquele que um dia teve dentro de si a saudade pela Sião, de pertencer, você sabe, eu sei o que é isso. Esse sabe que na sua identidade, no seu coração, algo pulsa para algo acima, algo além dessa terra. A nossa alegria tem inspiração em algo muito maior do que simplesmente sermos a igreja aqui. Ser igreja aqui é a nossa caricatura daquilo que nós queremos ser, por isso nós queremos estar aqui. Até lá, eu me junto então aos filhos de Sião, né? Os demais irmãos, aqueles que como eu, estão sendo restaurados nesse processo do movimento do Senhor. E aí, eu queria finalizar com 2 textos bíblicos. Pedro vai dizer lá na segunda carta, 3,18, que cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria destacar aqui porque Pedro, nesse texto, nessa carta, ele vai mencionar a pedra que é colocada em Sião, que nós somos pedras que vão sendo edificadas. Então, nessa segunda carta, ele termina dizendo, olha, nós precisamos crescer nessa graça, nesse conhecimento, porque aqui está a nossa edificação enquanto comunidade. E eu quero terminar, então, já trabalhando mais a parte escatológica, a parte, né, que nos impulsiona para um futuro, Hebreus 12, 22 e 23, que ele traz assim, mas vocês chegaram aonde? Ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegria, em alegre reunião. Você consegue imaginar que talvez Hebreus estivesse lendo o Salmo 126? Já fazendo uma perspectiva escatológica. Olha, vocês chegaram ao Monte Sião, está chegando à cidade celestial. E ele continua o texto. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Consegue entender que a igreja, ela está em processo de restauração, mas nós somos assim porque nós espiritualmente já chegamos ao Monte Sião. Amados, então, um retorno que traz a identidade de povo, essa consciência de que eu e você pertencemos a algo muito maior do que simplesmente estarmos aqui presentes nesse local. Então, que compete a mim e a você, enquanto exilados, que possamos estarmos sendo alimentados, que eu e você estejamos entre aqueles que voltam, nesse espírito de que sonham, que eu e você possamos ser aqueles que se alegram na esperança do encontro. O sonho é alimentado antes do acontecimento.
e que você e eu possamos nos alimentar disso quando estivermos aqui reunidos novamente, em nome do Senhor Jesus, que cada um de nós traga dentro de si o sonho da alegria do encontro, que você esteja entre aqueles que sonham e se alegram e que vivem essa esperança. Não espere estar aqui para se alegrar. Faça como o povo de Israel, conforme o testemunho do Salmo 126, que se alegraram pelo encontro, porque eles semearam na sua esperança. Por isso que nós cantamos: Senhor, assim como uma flor abre com a presença da brisa, que o Senhor nos restaura, que o Senhor possa nos abrigar com a tua graça. É uma oração que nós queremos fazermos aqui, eu e você, sempre. Senhor, traz de volta o contentamento de pertencer ao teu povo. Que o Senhor Jesus complete esse desejo no teu e no meu coração, para a glória de Deus Pai. Assim como uma flor se abre com a brisa, restaura-nos, Senhor, com graça nos abriga. Assim como um sorriso abraça uma dor, restaura-nos, Senhor, com teu rio de amor. Restaura-nos, Senhor, como fonte no deserto, transborda nosso leito, teu oásis seja perto e faz crescer. Queremos, Senhor, crescer e viver. Assim como a criança corre para a vida, restaura-nos, Senhor, nos guarda da fadiga. Mesmo que chorando, lançamos a semente, restaura-nos, Senhor, o coração e a mente. Restaura-nos, Senhor, como fonte no deserto, transborda nosso leito, teu oásis seja perto e faz crescer. Queremos, Senhor, crescer e viver. Viva a esperança em cada coração, renova-nos, Senhor, com tua direção, pois grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso alegre estamos, erguemos nossa voz. Restaura-nos, Senhor, como fonte no deserto, transborda nosso leito, teu oásis seja perto e faz crescer. Queremos, Senhor, crescer e viver. Transborda-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor, renova-nos, Senhor.
Ó Deus, essa é a nossa oração. Que o Senhor nos restaure e que nesse tempo, ó Deus, possamos ser desejosos da completa restauração do Senhor. Até aquele dia, quando todos nós estaremos reunidos no grande encontro. Aquilo que fala a identidade da nossa alma, Deus. Até lá, nos ensine a vivermos plantando a semente da esperança. É a nossa oração em nome de Jesus. Aviva-nos, Senhor. Amém. Amém, amados. Chegamos mais um final do nosso encontro, da nossa celebração. E eu quero já deixar aqui avisado é que nós ainda continuaremos com os nossos encontros presenciais suspensos. A gente tinha projetado que até hoje, talvez hoje nós já estaríamos reunidos, mas o Conselho da Igreja decidiu por nós adiarmos um pouco mais os nossos encontros presenciais, porque as notícias é que o Covid ele acabou, pelos dados oficiais, dando uma aumentada, né, nos seus índices. Então nós preferimos ficar um pouco mais restritos até nós observarmos isso. Então o próximo encontro presencial nosso está previsto para 5/7, mas isso pode mudar, como diz aí, para mais ou para menos. Tem uma margem aí, a gente vai observar. Então você fique atento, mas em princípio nós continuamos esse mês de junho ainda sem nos encontrarmos aqui por decisão prudente aqui da liderança da igreja. Então você fique atento aí se algo mudar. Continuando nos avisos, a nossa próxima transmissão vai ser na quarta-feira às 19h30. Geralmente as nossas transmissões têm ocorrido no domingo, às 18 horas, e nas quartas-feiras, 19h30, pelo Facebook. E também ocorre, então, todas as manhãs, de segunda a sábado, o nosso ponto de encontro, que são as devocionais diárias que a nossa igreja oferece para você, pequenas reflexões para abrir o seu dia, para que você possa se posicionar naquele dia. Então você é convidado a continuar conosco nas devocionais às 7 horas da manhã. Dízimos e ofertas. Amado, nós precisamos estar atento a isso, porque você que é da comunidade precisa entender que nesses tempos, mais do que nunca, a sua fidelidade a dízimo e oferta é fundamental. Está aí os dados da conta da igreja. Se você por acaso tiver dificuldade de fazer a transferência, faça contato conosco. Geralmente nós estamos aqui nas terças de tarde e nas quintas pela manhã. Você também pode trazer aqui tanto a sua oferta, seu dízimo, como também os donativos, como vai aparecer também aí. Os donativos nós estamos recebendo. Você, nesses tempos, nós temos ainda sustentado famílias carentes da nossa igreja e também pessoas que o Senhor tem nos enviado. Então você pode trazer os seus alimentos não perecíveis. Eu quero agradecer àqueles que têm trazido, que têm nos ajudado a abençoar famílias. O Ministério Servindo, ele tem então auxiliado algumas famílias. Então você pode trazer aqui nas terças à tarde, nas quintas pelas manhãs. E qualquer dúvida também sinaliza para a gente, que a gente dá um jeito de buscar. Lembrando que os em casas continuam funcionando online. Você que não é dessa comunidade pode participar. Faça o contato com o Juliano Togni. Nesse telefone aí você vai saber como que você pode estar participando de um em casa de forma online. E eu queria fazer um aviso final aqui para você que é da igreja. A nossa igreja, ou você que queira ter as comunicações da nossa igreja. A nossa igreja ela tem um WhatsApp exclusivo para comunicação. Esse número que está aí, né, 3351-3543. O que você precisa fazer? Você precisa
incluir nos seus contatos e manda um oi para esse contato. Por quê? Nós precisamos recuperar a lista dos nossos comunicados. Então, você anota esse número, né? Cria esse cadastro, mas manda uma mensagem, só para a gente ter já o primeiro contato seu e formarmos então. Se você não fizer isso, a gente não tem como te mandar as nossas mensagens. Então, você que é da comunidade, cadastra esse número e manda um oi para esse número, para que fique no banco de dados aqui o seu contato, tá bom? O Senhor te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e que em breve a gente possa estarmos aqui nos reunindo. Fica na paz, tenha uma boa semana, em nome de Jesus Cristo. Um abraço. Assim como uma flor se abre com a brisa, restaura-nos, Senhor, com graça nos abriga. Assim como um sorriso abraça uma dor, restaura-nos, Senhor, com teu rio de amor. Restaura-nos, Senhor, como fonte no deserto, transborda nosso leito, teu oásis seja perto e faz crescer. Queremos, Senhor, crescer e viver. Assim como a criança corre para a vida, restaura-nos, Senhor, nos guarda da fadiga. Mesmo que chorando, lançamos a semente, restaura-nos, Senhor, o coração e a mente. Restaura-nos, Senhor, como fonte no deserto, transborda nosso leito, teu oásis seja perto e faz crescer. Queremos, Senhor, crescer e viver. Viva a esperança em cada coração, renova-nos, Senhor, com tua direção. Pois grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso alegres estamos, erguemos nossa voz. Restaura-nos, Senhor, como fonte no deserto, transborda nosso leito, teu oásis seja perto e faz crescer,